Muito bem, galera, vamos lá. O assunto, o nosso primeiro assunto será acentuação. Mas antes de falar sobre as regras que foram alteradas e sobre mesmo a acentuação, vale lembrar sobre o alfabeto. O alfabeto, antes do acordo, nós tínhamos 23 letras e agora, com o acordo, foi então oficializado o uso da letra K, W e Y. Tá? O acordo então procurou tornar oficiais as letras que já eram utilizadas pelos falantes do português, mas não eram oficializadas. Muito bem, vamos lá para a acentuação. Vamos começar com o trema, né? Primeiro que o trema foi abolido, não se usa mais o trema, porém não altera a fonética, beleza? Por exemplo, a palavra linguiça, ela continua sendo a palavra linguiça, assim como tranquilo, frequência, só que não tem mais o trema. Isso gente, sempre vou falar disso, é ortografia, isso não vai alterar na pronúncia, não vai alterar na semântica, ortografia, beleza? O trema, ele vai continuar, tá? Em palavras, nomes próprios, principalmente derivados de outras línguas, da origem estrangeira. Por exemplo, do alemão é muito comum, Miller, tá lá o trema em cima do U, beleza? Então isso, o trema, já foi. Ok. Acento diferencial. Como o próprio nome diz, o acento era usado para diferenciar uma palavra da outra, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos lá a palavra para. O para no verbo, ele tinha um acento. Era para se tornar diferente do para preposição. Então, o acento diferencial, principalmente nessas palavras que nós chamamos de palavras homógrafas, homógrafas que têm a mesma grafia. Então agora isso não tem mais esse acento. Tá? Antes, para tinha um acento referente ao verbo e o para preposição não tinha. E agora, nenhuma das palavras tem acento, o para verbo e o para preposição. Olha um exemplo aqui na frase. Para sanar o problema, ele para seu trabalho às 17h35. Muito bem, nós temos aqui o que eu comentei agora há pouco sobre palavras homógrafas. Nós temos então a palavra para, está aqui a palavra para, está aqui a outra palavra para. Veja que não tem um acento e elas são de classes de palavras diferentes. Por exemplo, a primeira palavra que aparece aqui, para sanar o problema, este para é uma preposição. O segundo para, ele para seu trabalho às 17h35, esse segundo para é um verbo. Ora, muitos perguntam, como que eu vou saber, professor, se não tem acento? Ora, você vai ver pelo contexto. O primeiro para que está aqui, esse primeiro para, ele é uma preposição. Você vê que para sanar o problema, ele não tem uma ação verbal como há neste segundo para. Ele para seu trabalho ou ele começa seu trabalho. Então aqui sim nós temos um verbo, tá? Nesse segundo para nós temos aqui um verbo. No primeiro nós temos lá uma preposição. Ok? Então essa diferença, esse acento diferencial não é necessário aqui. Ok? Então é isso para as palavras homógrafas, para preposição e para verbo. Vamos ver aqui a palavra pelo. A palavra pelo, antes do acordo, pelo tinha acento. Pelo substantivo, o pelo do animal. E era para diferenciar da palavra pelo preposição. Agora, com o acordo, não tem mais o acento. Olha o exemplo aí. O nosso gato anda pelo quarto e continua perdendo pelo. Então veja bem, palavras homógrafas mais uma vez. Nós temos aqui, tá, o pelo, olha aqui, esse pelo é preposição, andar por algum lugar, andar pelo quarto, e perdendo pelo, aqui é substantivo. Então nós temos de cá uma preposição, de cá nós temos um substantivo. Este pelo aqui do animal não tem mais acento, esse acento diferencial não existe. Mais uma vez, você vai então interpretar essa palavra, esse significado através do contexto, ok? Outros termos, tá? Antes, pela, do verbo pelar, tinha acento, som aberto, pela. Isso diferenciava da palavra pela preposição. Aí o som já é diferente, mas antes tinha acento e agora não tem mais o acento, tá? Antes, agora do verbo pelar, pela não tem acento e pela também não tem acento. Mantém-se aí
é bom a gente lembrar os acentos diferenciais de por verbo e por preposição. Esses continuam, tá? Esses dois verbos continuam. Dois verbos porque tem o verbo poder. Pôde, né, e pode mantém um acento. A variação do tempo do verbo poder aí vai manter. Então, ele pôde ir, né, com acento. Ele pode ir sem o acento, tá? Então, esses mantêm. E também perderam acentos palavras como pera. Pera não tem mais acento, tá? Polo. Polo também não tem mais acento. Então, são palavras que dentro das regras das acentuações, elas estão aí sem mais esses acentos, de acordo com a nova ortografia. Atenção para essas palavras que sofreram alterações, tá? Então, que não sofreram alterações, aliás. Pessoal, atenção então para estas palavras que continuam com acento diferencial. Olha aqui na tela, olha na tela. Nós temos aí, ó, o tem, né? Nós temos o tem singular e nós temos o tem plural. Esse tem singular, olha o exemplo na frase, né? Você tem o exemplo de ele tem um bom emprego. O segundo tem no plural, olha só o exemplo dessa frase que aparece aqui, que eles também têm. Pessoal, veja só nessas duas primeiras palavras que você observa esse verbo ter, sem o acento, e esse segundo verbo tem, né, do verbo ter com acento. Se nós temos aqui, deixa eu tirar esse elemento aqui, ok. Se você tem um sujeito no singular, logicamente este verbo também vai ser no singular. Se você tem aqui um sujeito no plural, este verbo será no plural. Então, esse acento diferencial está relacionado à pluralidade, à quantidade, né, em relação à concordância verbal. O mesmo acontece no convém singular, o mesmo acontece no convém plural. Só que a diferença é que o convém, né, tem o acento agudo, o singular, e o circunflexo no plural. E aí você tem o exemplo. Olha, neste caso, a mudança não convém. Isso no singular, porque o convém que está no singular é em relação à mudança. A mudança não convém a mim. Por exemplo, então você tem essa situação de singularidade. O outro exemplo você tem no plural. Digo que estas notícias não me convêm. Agora você perceba que este convém, o acento circunflexo, é uma concordância em relação a notícias. As notícias não convêm a mim. Então, em relação a essas duas palavras, a esses dois acentos aqui, do circunflexo e do agudo, mantém o acento diferencial em relação à pluralidade e à concordância verbal, ok? Vamos para o próximo passo, que é sobre a acentuação nos ditongos, beleza? Vamos lá.